Pronto. Saúde. Saúde. O bom é que isso vai ficar gravado. Tá bom. Boa noite, gente. Desculpa pelo atraso. Eu sabia que tu ia falar desculpa na aula da culpa. Eu tava esperando tu falar isso. Agora discorra sobre. Boa aula. A gente conversou um pouquinho, né? Semana passada sobre. E queria saber de vocês, assim, sei que vocês já conversaram, mas se durante os slides vocês quiserem ir comentando sobre alguma situação ou algum insight que vocês tiveram sobre, eu vou compartilhar alguns que eu tive, assim, porque, querendo ou não, a culpa, ela é um dos aspectos que a gente consegue observar muito atualmente, e posso falar por mim, né? Por justamente a gente fazer muito e praticar muito daquilo que a Ju estava falando do julgamento, né? Da escolha do julgamento. Aquele que julga, ele também pode estar julgando pela fuga da culpa, né? Aquilo que a gente conversou semana passada e que casa com esse slide aqui, que é onde eu quero começar, que foi onde a gente parou, né? A questão da separação, né, da segregação de várias máscaras que a gente tem, de vários aspectos que a gente escolhe se aprisionar, né, segurar tão firme da arrogância, do ego, são escolhas para que a gente fuja do nosso propósito, que a gente fuja do nosso dever. Lembra que o Jorge comentou semana passada, né, o dever para com o Evangelho, né? É nele que a gente encontra todas as nossas obrigações com Deus. E quando a gente fala de obrigação e dever, a gente não fala de condenação, não é um sinônimo. Ela é um propósito. O dever é um propósito de reencontro. Então, quando a gente acaba se aprisionando em outras coisas, dentre elas a culpa, a gente acaba fugindo desse propósito. E um dos sentimentos que a gente pode sentir, como citado aqui no slide, é a culpa. Porque quem mais se condena é aquele que mais sente culpa. Então, quanto mais a gente pratica isso, o outro lado do pêndulo também vai estar equilibrando essa prática nossa. Então, por isso que ele fala que quanto mais a gente foge, mais a gente sente mais a gente sente ótimo, né? Mais a gente tem esse sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo nos brechos de sombra os tecidos sutis da alma. Por quê? Porque mais a gente pratica isso e mais exteriorizar, como é que eu posso dizer assim, de externalizar todo esse movimento, o nosso corpo perispírito, ele tenta nos ajudar, né, o tempo inteiro. Então, quanto mais eu escolho esse caminho, mais eu acumulo energia, mais eu estou transformando esse tipo de energia para com o meu corpo, para com o meu próximo, para com todo o ambiente que eu estou inserido. E eu tenho múltiplas manifestações, seja o outro me mostrando, seja uma dor física, seja uma dor, né, psicológica, uma doença psiquiátrica, enfim. Então, tudo nesse slide mostra o quão emaranhado está também esse sentimento que tenta o tempo todo se separar, né? Então, até isso que vocês estavam conversando, que eu peguei uma pontinha, quando a gente fala sobre a vítima, né, o vitimismo, ele é uma segregação da culpa, porque a pessoa vítima, ela também se sente única naquela culpa. Ela não consegue mais inserir ninguém naquele lugar. Assim como o arrogante se acha o único poderoso daquela situação. A pessoa que se acha vítima também se acha o pior dos piores. Então, todos eles estão centralizados no eu. Lembra que a gente conversou? Quanto mais eu me coloco e mais eu me falo, mais centralizada e menos coparticipativa do todo eu tô. E isso é muito interessante para a gente observar, né? Em quantas situações a gente quer se colocar como centro e quantas vezes a gente se fala eu em tudo. E ainda continuando esse trecho, ele fala: e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga,
transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Ou seja, em umas palavras muito bonitas, o que eu acabei de falar, que é ilusório a gente achar que o movimento de culpa ou o movimento de condenação, ou qual seja o pêndulo que a gente está nesse momento, seja de única reverberação nossa. É ilusório a gente achar que isso não perdura aonde eu estou inserida, não vai refletir no outro, não vai refletir nos meus corpos, né, nos meus níveis vibracionais. A gente tem que lembrar que a gente não controla nada. Então, lembrar disso faz ajudar quando a gente pensa em energia. A energia, ela não é contida. Até porque se a gente tenta contê-la, ela acaba expandindo cada vez mais porque a gente aumenta a pressão nela. Então, é isso que está dizendo aqui. Conforme mais eu manifesto esse tipo energético, mais fortalecido é todas essas reflexões miasmáticas, toda essa intoxicação, toda essa energia autodestrutiva. Por isso que a gente fala de intoxicar, porque o que é tóxico mata, e a gente está vibrando na morte. Então, nada mais justo do que eu rechear os meus fluidos com o tipo de energia que eu ando escolhendo. Acho que ele continua. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Lembra que eu comentei que a parte inicial da aula, ela era mais uma análise de raciocínio mesmo, para a gente entender como que funciona mentalmente essa questão da culpa. E aqui, nesse texto, né, que daí já é o capítulo do livro, ela traz não só ele não traz só essa parte fragmentada do ensinamento, e sim como essa parte fragmentada está interligada a tantas outras. Então, aqui ainda há um reforço de que toda essa questão que é colocada como um ímã tem um seu campo específico, ou seja, vibra numa certa frequência, onde quem vibra semelhante àquela frequência é atraído. Ou seja, se essa frequência ela é de baixa, é uma frequência destrutiva e eu me afeiçoo, eu me atraio por essa frequência, nada mais lógico do que eu também participar desse movimento autodestrutivo. Parece muito lógico quando a gente olha, e eu falo por mim, né? Quando a gente olha dessa forma tão dualística, tão racional e sentida ao mesmo tempo. Eu acho que o movimento que a gente tem que fazer a partir de agora, em contato com esse conteúdo nessa parte da aula, é internalizar ele e sentir. Como eu falo de uma coisa muito figurada, de destruição, né, de morte, a gente está aqui encarnado, a gente ainda tem tecido vivo para estar interagindo com todo esse mundo que a gente está inserido. Onde que está as minhas forças de morte, então? Onde que está esse campo vibracional que eu me atraio? Por semelhança, por escolha, que vai se destruir? Onde que eu sinto ele? Isso é um autoconhecimento muito importante. Em qual chakra eu consigo sentir que não está alinhado? Que eu estou causando um desconforto naquela região do meu corpo por uma escolha? Isso é internalizar e cada um vai saber de si e se observando como que a gente consegue estabelecer essas ligações que são faladas aqui, que são invisíveis. Por que invisíveis? Porque literalmente os nossos olhos materiais não conseguem ver. E a mente mecânica, ela tem muita dificuldade de processamento
de algo que não é material a primeiro contato. A gente precisa reeducá-la para também ela escutar na mesma proporção do que são os sentidos materiais, os sentidos não materiais. Por isso que a gente precisa fazer esse exercício de fora para dentro, para começar a olhar, já que a gente está tão focado no fora, que a gente utilize desse mecanismo para se conhecer dentro. E ainda continuando, operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Ali ele fala muito da potência que a gente é, de toda essa energia criativa que a gente tem, né? Desse potencial, porque a gente tem uma centelha divina que a gente pouco entra em contato. Então, da mesma forma que eu tenho essa força energética emanando o tempo inteiro e tentando entrar em contato com todas as outras, né? Com todos os outros irmãos que têm essa mesma frequência, a gente acaba se separando por escolher outros tipos de frequência. E que isso, sendo encarnado ou desencarnado, acontece da mesma forma, onde todo mundo participa desse mecanismo. Mas mesmo assim, todo mundo participando da mesma lei, sob o mesmo tipo de mecanismo, cada um tem a sua ligação com qual assunto. E a gente consegue, aos poucos, internalizar da nossa forma os assuntos que são trazidos. Isso é muito importante. Projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Esse trecho aqui sou eu todinha hoje. Quando a gente se propõe a estar consciente do processo, é aquilo que a gente já conversou desde a aula passada. Não é porque agora estamos estudando sobre a culpa que a gente vai enxergar a culpa e não vai utilizá-la, não vai cair nas teias da culpa, não vai utilizar desse artifício que a gente, né, está muito acostumado. Mas também, além disso, a gente tem que tomar muito cuidado quando há uma transformação muito rápida de um sentimento ao outro, que isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito, assim. Quanto mais a gente entra em contato com todas essas máscaras, com todo esse conteúdo racionalmente, mais perdido a gente se sente em sentimento, porque a gente está utilizando muito da mente, pouco do sentir. Vamos seguindo a linha de raciocínio. Se eu tenho muito conteúdo mental, a minha mente começa a ficar muito acelerada, porque eu não estou praticando a mansidão. E a mansidão, ela não é mental, ela é sentida. Então, se eu não pratico isso, eu fico na desordem. Logo, eu tenho muita dificuldade de me autoconectar e acabo me perdendo na transformação, que é onde eu consigo aprender sobre o processo. Vou dar um exemplo. Aprendemos sobre a culpa, vimos como ela funciona, enxergamos no trabalho, por exemplo, uma situação onde você se sente culpado. E aí você pensa, enxerguei a culpa. O que faço agora? E de repente essa culpa some. E você pensa, olha só, eu vi ela, ela sumiu. Mas de repente vem uma irritação muito grande. De repente vem uma dor de estômago. De repente vem uma dor de cabeça ou um confronto com um colega. Isso tudo ainda é uma perpetuação do movimento. A gente não consegue, sem o exercício, sem exercitar-se, pegar o movimento na priori e observar toda essa transmutação de energia. Se tu estás consciente e manso naquele momento onde tu deu uma mudança de frequência, né, da tua frequência, tu consegue se realinhar e observar as perpetuações daquela energia. A energia, ela não se destrói, ela se modifica. E quem é responsável pela modificação dela é quem lança. Por isso que somos responsáveis por tudo aquilo que nós lançamos. Ou seja, todas as causas, todos os efeitos sempre vão retornar para a gente, porque é a gente que lançou ele.
E ainda continuando, é que os reflexos de nossa defecação, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica da nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos por isolamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Ou seja, a gente cria uma realidade quando a gente se perde nesse emaranhado, né? Que nem a gente conversou alguns slides atrás. Se eu consigo voltar aqui, ó. A gente se perde naquele emaranhado porque a gente não lembra nesse momento quais são as ferramentas que a gente tem para encontrar o caminho, que é justamente essa agitação da mente que não consegue conversar com a mansidão do coração. Então, o caminho é justamente observar o sentir para que a gente consiga se sentir vivo durante todo o processo. E a partir disso, conversar com a nossa mente em sentimento e pensamento, para que ambos sejam equilibrados durante todo o processo. E que a gente não se perca nessas mensagens que são os desdobramentos, aqueles que eles falam nos outros slides, que são essas perpetuações energéticas de um único movimento inicial. E nesse estado negativo, que martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Se a gente se banha e se nutre dessa energia que é autodestrutiva, ela tem início, meio e fim. E se ela tem início, meio e fim, ela tende a gerar um desequilíbrio, pois eu não estou me nutrindo de algo que é infinito, e sim de algo que é finito. Então, o nosso corpo, por já ser uma condensação energética que tem início, meio e fim, acaba manifestando por similaridade toda essa absorção dessa energia. E aí, por manifestação, que ele sabe da inteligência de todo esse organismo divino, ele se manifesta através de uma patologia. Então, ter a noção da culpa e de todos os seus desdobramentos, que são as perturbações, a gente consegue perceber que muito disso, ou me arrisco a dizer, quase todo esse processo, ele é totalmente mental. Ele não é tão sentido. Até pode se arriscar de dizer que o movimento inicial parte de um sentimento, porque a gente conhece o mecanismo, né, de manifestação. Mas a noção do caminho contrário, ela tem que ser feita dessa forma. E ela está sendo feita dessa forma. Então, toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento, que é o que ele já tinha comentado, que alentado no espírito se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Está aqui uma visão explicativa das nossas reencarnações, do que a gente sempre conversa. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. E aqui traz aquela reflexão da última aula. A culpa, ela é um movimento muito presente.
E a gente tem que lembrar que um dos mecanismos juntos de tudo isso é a astúcia. Então, lembre-se sempre, e eu falo muito isso para mim, né? Tô me ouvindo agora, qual é a intenção daquele movimento? Que a honestidade haja na visualização do motivo daquele movimento, e não da justificação, e sim do motivo. O motivo, ele está correlacionado diretamente com a causa, que é o ponto inicial. A justificativa já está ligada ao efeito. Trabalhar efeito não resolve nada, só perdura essas longas reparações. E sejamos humildes com esse reajustamento que é o que a gente está se propondo nesse momento. E é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho deles, não, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Ou seja, é finalizado aqui todo um texto maravilhoso, onde fala, bem explicadinho, de como a gente se banha e escolhe esse tipo de energia e como, lá no Evangelho, Jesus nos mostra, por A mais B, que a gente precisa se reconciliar não somente com os nossos instrumentos, que são, né, alongamentos do nosso ser, mas sim como todas essas partes fragmentadas que nós temos dentro de nós. Porque o macro é micro, né? E o micro também é o macro. Então, essa foi a aula da culpa. Eu queria que todo mundo ficasse com o coração sereno, com muito amor para enxergar todo esse processo e que pratique tudo o que a gente conversa, sinta tudo o que se permita sentir, com todo o conhecimento divino que o Evangelho traz para a gente. Então, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que não. Então, Ju, a aulinha é sua? Ô Maria, Oi. é que eu gostei, às vezes eu sou lesada, não consigo nem abrir o microfone. Tu Uhum. falou assim que eu achei muito interessante, mas também me deixou uma dúvida. Tu falou o seguinte ainda há pouco, que às vezes a gente sente culpa e aí quando a gente percebe, olha para essa culpa, identifica, ela desaparece. Uhum. Mas na vida pode vir uma revolta, uma irritação que tem a ver com essa situação, Uhum. né? Uhum. A minha pergunta é, então, o que fazer quando a gente olhar para a culpa, né, perceber a Uhum. culpa, enxergar e ela desaparecer, para que não venha uma irritação depois? Me fiz entender? Sim, é a prática da mansidão, é a prece, é a oração, é a conexão com o nosso protetor, né, o nosso mentor, porque se a gente já está nesse processo que a gente já lançou e nem sabe quando, se a gente tornou consciência naquele momento desse processo, é porque a gente dá uma respirada e a gente é capaz de se conectar com uma vibração mais elevada, para que aí sim a transformação desse movimento se faça por uma elevação de vibração e não só por um desdobramento da culpa, que é o que ele estava falando. Não sei se deu para entender. Tá, então, me deparei com a culpa, observei, enxerguei que ela está aí, ótimo. Uhum. Se ela desaparecer, então eu devo levar meus pensamentos por meio de oração, pedir auxílio à espiritualidade para que me faça compreender Isso, essa culpa, buscando a verdadeira causa e não trabalhando no efeito. Seria isso? isso. E até não também cair na armadilha, porque quando às vezes a gente quer. Eu estava conversando com uma amiga hoje. Às vezes a gente quer entender tudo como se fosse uma forma de controle, sabe? Tipo, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô sentindo aquilo? E não faz sentido, é como se fosse um desafio a Deus, sabe? Tipo, eu preciso entender para acreditar que isso acontece.
E não precisa, já está acontecendo. Não muda o fato que está acontecendo, entende? Eu me conecto com a espiritualidade para elevar minha vibração e pedir bons fluidos para que eu acesse essa energia de transformação. E se o entendimento vier por consequência, é porque eu mereço compreender aquele movimento, entende? Sim. Às vezes a gente não está no momento adequado, aí não estamos prontos para compreender, né? Isso pode acontecer também, né? Sim, Eu acredito. Então tá bom, querida, obrigada. Ficou eu claro que para mim. agradeço. E eu não estou conseguindo parar os slides. Juliana, me ajuda. O que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela do meu computador? Eu não estou vendo nada nesse momento. Não? Só um bonequinho ali. Sabe, Deixa eu tipo, ver. Ai, a Ju nem tá na sala. Por a isso Ju que ela caiu, não... Aham, por isso que ela não tá me respondendo. já, já passasse para. Não, ainda tô como host. Vou ter que esperar ela retornar, provavelmente ela deve ter caído. Uhum. Eu sei que vocês já conversaram um pouquinho no início, mas se alguém tem alguma coisa para compartilhar comigo sobre algum processo que tenha visto, o Jorge tá aí. Então, Maria, já que ninguém se manifestou, sabes que eu estou num processo assim que eu também estou achando estranho, sabe? Porque como tu falou agora, a gente não pode sair de um polo para o outro, né? Como se fosse uma coisa muito rápida, né? Uhum, Eu fui muito de me culpar, nossa, sabe? E principalmente em relação à criação dos meus filhos, os traumas que eu deixei neles e essa coisa toda, sabe? uhum, E há 3 dias, numa conversa com meu filho, que retornou para casa depois de 6 anos, né? Acho que você já conhece o histórico aqui, que houve um desentendimento dele com o pai, quando o pai soube da homossexualidade dele, enfim, toda aquela novela, né? uhum, E ele conversando, eu, ele e minha filha, e ele me falou pela primeira vez, porque eu nunca tinha me dito isso, né? Que a revolta dele foi em relação ao pai, que não aceitou e praticamente o colocou para fora de casa, mas a revolta maior dele em relação à mãe, que não fez nada nesse sentido, que deixou o pai fazer isso, entende? E foi a uhum, primeira vez que eu fiz isso, sendo que eu até coloquei para ele que naquele momento eu achei que era o melhor, porque ficar os dois dentro do mesmo ambiente, no embate, sem condições, né? Não... Mas, e sabe o que foi mais engraçado? É que eu não senti culpa nenhuma em relação a isso. O que eu também acho que não está certo, tu me entendes? uhum, Porque, pelo menos, algum mal-estar devia ter me causado. E eu fiquei até agora com isso na mente, assim, por que é que eu não reagi, por que é que eu não me senti culpada, porque, sabe, eu achei estranho, assim, o meu comportamento, que eu não tô achando que é uhum, bom. Isso parece assim, não, tipo, não vou mais sentir culpa, não quero mais sentir culpa, mas também não pode ser assim, entende? Então, eu queria que tu, se tu pudesse, assim, me auxiliar um pouco para compreender esse momento, assim, sabe, meu, em relação à culpa. Porque eu acho que eu deveria ter sentido, mas eu não senti, entendeu? uhum. Amiga, não sei, tem um pensamento aqui que até me acelerou o coração para te falar. Porque em vez de tu gastar energia com como eu deveria ter agido e como eu deveria ter sentido, por que que tu não se pergunta como que tu pode manifestar o amor que tu tem para ele a partir de agora? Que é a única coisa que ele tá te pedindo, sabe? Que ele sempre vai estar te pedindo amor. Então, é isso. É não ignorar, claro que não. Não ignorar o movimento que chegou, não ignorar a informação que veio, mas a pergunta que deve ficar latente é como eu posso manifestar o amor que eu tenho em mim para a partir de agora suprir e ser o que o evangelho propõe para que eu seja. Entende? Sim, entendi. Esse tem sido o meu esforço, sabe? Eu sei que preciso disso, muitas vezes a gente não consegue, né? A gente sabe que Uhum, tem que fazer, às vezes vem outros sentimentos e atrapalham, misturam, mas
É impressionante, porque acho que até foi, não sei se foi com o Jorge ou com a Cris que eu conversei, porque eu achei que ele jamais iria voltar para casa, entende? Uhum. Foram 6 longos anos ele fora de casa. Para mim, assim, ele não tinha mais espaço para ele voltar, e que quando ele saiu, ele falou por várias vezes, né, nessa questão, que jamais ia poder conviver com o pai dele na mesma casa. E, no entanto, né, a vida trouxe ele para casa com opção dele, porque Uhum. mais um ele passou por uma situação no trabalho, enfim, não conseguiu terminar o TCC, e meio que se obrigou, né? Mas é a vida trazendo, né, isso de volta para a gente resolver, né? Eu sei, isso eu percebo, sabe? Sim. Mas sim, é... Embora ele tenha me dito várias vezes que tudo que eu fiz após isso supriu um pouco essa questão, né? Uhum. Ele, ele já falou várias vezes, né, que eu tenho demonstrado, assim, amor, e uma outra situação que eu não vou citar, que ele disse que aquela foi a maior demonstração de amor que eu dei nos últimos anos, e não fiz com essa intenção, foi tão engraçado, né, que eu fiz uma coisa pensando na segurança dele, e ele entendeu como uma grande demonstração de amor. Então, assim, sabe, são infinitas situações. Dá até para escrever um livro, sabe? Uhum. Quem sabe? Estou pensando. Mas, então, tá bom. Obrigada, tá? Nada. Tatinha quer falar? Eu quero. Uhum. Helena, a gente está tão acostumado a sentir isso, né? A sentir culpa. E quando vem, por exemplo, algo de alguém que a gente considera, estima, tem um laço, querendo ou não, aquilo ali foi um desabafo dele para ti, né? Mas a gente está acostumado a isso, né? Que nem eu estava falando ali, que a gente tem essa questão de querer carregar imagens e agradar todo mundo e manter essa imagem de perfeição, né, que a gente tem na nossa cabeça. E eu acho que sinto que a tua estranheza talvez tenha sido sobre isso, assim, porque naturalmente quando a gente não supre essa demanda, a gente tem a tendência a se sentir culpado, né? E a culpa, ela, na verdade, ela vem para ser um processo de congelamento do ego, né? Ela não vem para ser um processo de expansão. A responsabilidade de uma situação onde tu viu que tu fez mal a alguém, né? Talvez com a intenção, de fato, te traz o descongelamento para te trazer a força de mudança. Então, se a tua real intenção não foi em nenhum momento de fazer mal ao teu filho, ou alguma coisa egoísta, sabe? Acredito que não tem porque tu tem esse sentimento, né? Que é tão egóico. Tu estavas em paz contigo mesmo, ainda mais que tu tá num processo de autoconhecimento e de mudança, né? Então eu acredito que tenha sido isso, mas assim, entre acreditar e ser, né? Eu acredito que se eu tivesse passado numa situação dessa, seria mais ou menos essa linha de raciocínio que me caberia no momento. Então, Tati, assim, acho que tem a ver com isso, porque é que eu te falo, naquele momento lá, 6 anos atrás, naquele contexto de guerra entre pai e filho, sabe? Eu achei que foi o melhor, assim, e eu estava convicta de que era o melhor, porque eles não tinham condições de conviver naquela situação, entende? Então, talvez seja por isso que eu falei para ele, eu fiz o que eu achei melhor naquele momento. Pode não ter sido certo, mas também não sei se foi por isso que não gerou culpa, mas enfim, tudo é um processo, né? São experiências. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. E, gente, nada da Ju ainda. Jorge, tu tem algum texto que a gente possa conversar sobre? Alguma reflexão? Ah, não sei, tem um monte, né? Boa noite a todos. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Helena. Por que você quer se sentir culpada, Helena? Você está incomodada porque você não se sentiu culpada. Por que você quer se sentir culpada? Então, na verdade, sinceramente falando, tá? Eu não estou incomodada, eu estou, assim, digamos, eu estranhei, né? Até engraçado que a minha filha, que estava sentada na mesa, né? Ela olhou para mim rápido, assim, na hora que ele falou isso, porque foi a primeira vez que ele falou isso para mim. Porque, inclusive, ele disse que foi por isso que ele procurou fazer terapia, ele fez terapia por muito tempo, e
o início da terapia, a primeira conversa que ele teve com a terapeuta foi isso. Como que a mãe deixou o pai botar ele para fora de casa, entende? E aí a minha filha olhou para mim, tipo assim, ela já esperando que a minha reação, achou que eu ia ficar abaladíssima. E eu não fiquei, gente. É por isso que eu até entendo a tua colocação, parece que a gente tem que ficar, né? Mas é por isso, assim, porque eu estranhei, que isso deveria pesar na minha consciência. Nossa, sabe, eu não fiz nada. Mas é aquela situação, eu falei para ela, naquele momento eu fiz o que eu achei que era certo, que seria, né, mais tranquilo, talvez mais tranquilo até para mim, né, não sei lá o que passou na minha mente, mas não é o querer sentir, é o estranhar pelo fato de não sentir, entende, Jorge? É nesse sentido que eu falo, sabe? Mas eu também não entendo por que ser estranho é você não se sentir culpada, não. Aí está assim, eu tinha vontade de me sentir culpada, mas não me senti. Porque, na verdade, assim, é um sentimento que é dele, né? E ele pode estar errado, né? Como nem sempre ele está certo, né? Como nem sempre nenhum de nós está certo. E como você falou, no momento lá, foi o melhor que se pôde fazer. Então, não tem por que se sentir culpada, nem estranhar porque se sente culpada. Porque realmente foi o melhor que se pôde fazer para harmonizar para todo mundo. E agora, em outros níveis de situação, de consciência, e vocês têm todos ali a oportunidade de reconciliação, né? Então, algo que foi interrompido por uma necessidade, volta lá na frente, quando todo mundo está mais preparado para resolver, que é exatamente a harmonização, a reconciliação de todo mundo, uma aceitação mútua de cada um como realmente cada um é, que está acontecendo, né? Pelas conversas que a gente está tendo. Então, não tem por que sentir culpa, nem estranhar porque não sente culpa, é um processo normal que está andando, ok? Ok. Então tá, não vou mais me incomodar, mas Então, é mas é interessante. isso que eu não estou entendendo, porque você está incomodada por não ter sentido Na culpa. verdade, Você quer sentir culpada? não, mas é porque depois a minha Então, filha, para mim, sabe? A minha filha disse assim, "Ô, mãe, olha, não carrega não, como é que ela falou? Desapega, mãe, não carrega mais essa culpa, sabe? né? Quando ela falou isso para mim, que eu estranhei, porque eu disse, olha, filha, eu não sei, mas Mas e tu se é. ele estiver errado, Helena? Ele Oi? pode não estar certo, né? E se ele estiver errado? Por que você vai É, na sentir verdade, culpa se ele está errado? É uma pensamento. opinião dele que você deveria ter feito isso aí. Mas pelo que você está falando aí, a situação estava tão insustentável que não tinha outro caminho. Então, a não Na ser que você verdade, saísse de casa com ele, né? era isso que ele queria, entendeu? Depois ele me Aí teu falou que eles. marido ia sentir, teu marido ia sentir revolta e você estaria com problema com o marido e não com o filho. Não, e aí assim, eu falei para ele depois, se isso tivesse acontecido, eu falei até hoje, talvez a situação do teu pai contigo ia ser pior ainda, e nunca mais iria se resgatar, porque, sabe, só iria potencializar a raiva, né? Eu falei para eles. Então eu preferi ficar no meio ali entre um e outro, e com a ajuda de Deus a gente superou, né? Graças a Deus, uma etapa vencida. E hoje, nossa, os dois se dão muito bem. Tem horas assim que eu olho, eu vejo os dois sentados na mesa, batendo papo, conversando sobre tudo. Meu marido vai mexer na grama, na horta, ele vai atrás, e os dois conversam e se ajudam. Olha, é uma coisa surpreendente. Graças a Deus. Mas é isso. Vamos que É vamos. isso. Nada da Ju ainda? A Gil não vai poder entrar, pessoal, então a gente vai continuar batendo um papo. E aí eu vou aproveitar o gancho e gostaria de falar sobre algo que me veio aqui, porque nessa questão da culpa, a gente está muito acostumado, né? Tanto a sentir culpa, mas também como projetar essa responsabilidade e culpar os outros, né? Não é nem questão de responsabilização, assim, é de culpar de fato, assim. E eu lembro que aconteceu, enfim, alguma coisa que não vem ao caso relatar aqui, quando eu era criança, e eu sempre culpava minha mãe por aquilo, assim, não pelo que aconteceu, mas como ela agiu depois, né? E por muitos anos eu carregava aquilo, assim. E há pouco tempo atrás, acho que não faz 2 anos, durante uma terapia com uma naturóloga,
a gente estava conversando sobre o assunto e tal, e ela pegou e me deu uma outra perspectiva, assim, sabe? Do tipo, tu já parou pra pensar que essa foi a forma que ela tinha, a melhor forma que ela tinha de te demonstrar cuidado, carinho, afeto, que ela se importava. E aí aquilo foi uma coisa, assim, que me deu um choque de realidade, porque ela fez o melhor dela, entende? Talvez ela não tenha feito o que eu, como criança, idealizava nela, né? Mas, ela fez o melhor dela, assim como todo mundo que está ao meu redor está fazendo o seu melhor, assim como eu estou fazendo o meu melhor. Então, isso foi uma porta que se abriu, assim, não foi nem que se abriu, se arrombou essa porta, que para mim fez todo o sentido do mundo. Essa frase, assim, para mim, ela hoje em dia, ela é muito clara, né, de que todo mundo está dando o seu melhor, por mais que às vezes o melhor não seja coerente a Deus nesse momento. Mas a gente vai aprender com o nosso pior, que é o nosso melhor nesse momento, sabe? Então a condenação ela realmente seja com a gente, né? Porque se a gente está culpando a si, é óbvio que a gente vai culpar o exterior também. Assim como se a gente condena a gente também vai condenar o exterior e assim por diante. Então, olha que interessante, trazer essa questão da culpa não só como a gente sente, mas como a gente bota para os outros também, né? Isso é uma informação muito valiosa de autoconhecimento também, né? De como a gente trata a si. Então, eu acho engraçado até o Jorge falando assim, né? Por que que tu tá querendo sentir culpa, Helena? Eu acho tão legal a Helena se sentir tão tranquila em relação a isso, né? Em ter certeza, assim, de coração aberto e se sentir bem vendo que aquela situação foi a melhor, né? Independente se ela tenha sido vista como certa ou errada, ela fez de forma genuína. Então, não sei, era isso que me desabrochou aqui. Obrigada, Tati. Então, sabes, não sabem, né, vocês que a gente passa por vários processos, né? É muito louco isso. Mas, ultimamente, parece assim que eu não. Tipo assim, as coisas que já passaram, né? A minha mente está trabalhando assim, eu não posso fazer mais nada, sabe? Não adianta ficar carregando culpa, porque se eu tivesse feito o se não existe mais, né, nessa situação. E então essa questão da culpa, para mim, por isso que eu digo assim, me preocupa um pouco agora, falando já, né, saindo um pouco dessa situação específica com meu filho, mas falando no geral, assim, porque eu carreguei culpa há muito tempo, muito tempo, e assim, isso me fazia mal, tal, e agora, de repente, a impressão que eu tenho, assim, que não, tipo assim, os erros, as pisadas de bola que eu dei no passado, elas não pesam mais na minha mente. Porque parece assim, eu tô, ou não sei se compreendi ou o que está acontecendo, mas eu não me permito mais, sabe, carregar a culpa, porque assim, ó, justamente, não dá mais para voltar atrás, né? Não dá mais para refazer. O que eu posso, o que eu vi, que eu errei, evitar errar, mas eu não, tô tentando me abstrair essas questões de culpa, até porque eu sofri já há muito tempo, já carreguei muito esse fardo, né? Mas também não sei até que ponto que isso é bom também, porque eu acho que deveria ser um processo mais lento, né? Não sei. É tudo meio estranho, assim. Eu não gosto de dar definições nem conclusões a nada, assim, sabe? Mais ou menos por esse caminho. Mas, Helena, o fato de que bom, talvez eu tenha entendido certo ou errado, mas enfim, o que eu entendi é que tu te referes a uma questão de culpa do passado, né? E talvez tu estejas bem resolvida com o teu passado, tu tenha te perdoado, tu tenhas perdoado todas as pessoas que, de alguma forma, também te deixaram cicatrizes, né? Mas a questão é que a culpa em si, ela também vai ter outros desdobramentos, né? Então, por exemplo, sei lá, respondi rapidamente de uma forma ríspida, aí tu já, na hora, assim, é muito rápido, né? Se sente culpado também. Então é bom ver todos esses outros desdobramentos, né? Eu fico feliz, eu fico bem feliz mesmo por tu não sentir esse peso, porque como tu falou, o passado é uma coisa que a gente não muda mais, a gente tem daqui para frente. A gente tem desse momento exatamente do que a gente está fazendo para frente. Então, a gente precisa sim aprender com o que foi de errado para a gente poder se modelar e fazer o certo.
né? E a nossa vida é um grande laboratório e é para isso mesmo, para que a gente possa cair, levantar, até que um dia que a gente vai dar bem mais alto, lá junto com Deus, já na unidade, né? Então é isso. A gente tem que aproveitar todas essas possibilidades que a gente tem. Ah, errou, pô, errei mesmo. O que que eu errei que eu posso mudar porque eu quero melhorar? Eu acho que é essa força que a gente tem que trazer para nossa vida, né? Mas no dia a dia Gente, falando, posso ô só rapidinho, Helena, Jorge? pode Oi. sim. Não, só vou completar essa fala da Tati, né? Em relação a essas situações também do dia a dia. Mas eu tenho trabalhado para isso, sabe? Se for uma pessoa muito rígida, assim, de querer tudo perfeito, e eu já entendi que isso não existe, que eu não sou essa perfeição, que eu sou humana, entende? E até, por exemplo, terça-feira passada eu perdi a paciência com a minha mãe, né? Vocês sabem o processo que eu estou passando. Ao mesmo tempo que eu perdi, depois eu olhei e disse, ai, sabe? Eu disse, o que eu posso fazer? Olhei, tá errado, é evitar de fazer de novo, abracei, sabe? Me desculpei, embora ela não tenha entendido. E tocando, assim, sabe? Porque essa questão de tu te culpar por tudo que tu fazes, isso é uma rigidez tão grande que, sabe? Tu vive desculpando todos os dias, diariamente, porque quer queira, ou não, a gente acaba pisando na bola, né? A gente é muito imperfeito, e nossa senhora, a gente tem muita imperfeição ainda para trabalhar. E a gente tem que se aceitar assim imperfeitos, sabe? Nós somos imperfeitos, ponto. Estamos na jornada? Sim, sabe? Errei. Puxa, desculpa, e bola para frente, eu evito errar novamente, sabe? Eu estou muito nessa linha, porque senão também não tá, sabe? Tu chega num momento que se tu não mudar, tu não sai do lugar, tu fica patinando, fica se lamentando e lamentando e lamentando e nunca sai daquilo ali, sabe? Gente, quanto mais rigoroso, mais crítico, mais sensor a gente é conosco ou com os outros, mais culpado a gente se sente. Quanto mais esse sentimento de perfeccionismo, mais culpa a gente sente. Então, e essa culpa, ela torna-se um condicionamento, é isso que vocês precisam entender. Por isso que fala, por tudo eu me culpo, por tudo eu me culpo. Porque virou um condicionamento. Qualquer situaçãozinha, como colocou a Ju, não é? De até atender um telefone e já se culpa porque acha que a outra pessoa ficou chateada. E aí entra no campo da fantasia, sempre achando que está machucando alguém e continua se culpando. Então, quando a Helena diz assim, agora, de repente ela atinge um outro nível de consciência, como ela colocou agora, né? De que essas coisas realmente não produzem nada de bom, a não ser um congelamento da consciência, que só traz um baixo nível vibratório e um fluido muito ruim. Mas eu queria convidar vocês a fazer um outro tipo de raciocínio. Quando a Tati falou assim, eu culpava muito a minha mãe por ter me dado amor. E como o filho da Helena também cobra da Helena uma posição. De como todos nós estamos sempre cobrando do outro algo que a gente não quer fazer. Então, assim, a lei é muito clara nisso aí, e é isso que a gente precisa entender. Todo comportamento que a gente quer e deseja que o outro tenha para conosco, primeiro nós precisamos ter para com ele. E aí que torna-se tudo um conflito. O filho da Helena quer que a Helena tenha um comportamento para com ele, mas o comportamento que ele tem com a Helena é de rigor, não é? É de crítica, é de intolerância, é de cobrança. Ele espera que ele fazendo tudo isso, ele ganhe o amor. E na lei diz que isso não é possível. E realmente não é possível. Porque aquilo que a gente está dando é aquilo que a gente vai receber. É preciso entender essa regrinha. Essa regrinha é pequenininha, ela é simples, mas ela pode transformar a vida de todos nós. Como você quer que o outro se comporte com você, aquilo que você quer que o outro faça por você, primeiro você precisa fazer pelo outro. Se você quer ser amado, primeiro você precisa amar. Se você quer ser aceito, primeiro você precisa aceitar. Se você quer ser perdoado, primeiro você precisa perdoar. Não é assim que está no Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo, né?
Primeiro eu perdoo, depois eu sou perdoado. E é uma regrinha que ninguém faz. E fica todo mundo cobrando o outro, sendo crítico e julgador do outro, em busca daquilo que ele acha que ele tem direito, mas perante a lei ele não tem. Então prestem atenção nesse ponto, que ele é muito fundamental. Então eu tenho um conflito no meu trabalho. Como é que você gostaria que as pessoas do seu trabalho te tratassem? Como é que você gostaria que tua chefe fosse com você? Então seja assim com ela. Aí nós estávamos dando aula nos jovens, eu e a Ju, não sei se eu já contei essa história. E estavam falando exatamente disso, e as meninas chamando um coleguinha da escola de chato. E a outra chamava o irmão de chato. Aí eu perguntei, como é que você gostaria que seu coleguinha te tratasse, seu irmão tratasse? Ah, gostaria que ele fosse muito legal comigo. Ótimo. Quando vocês chamam ele de chato, vocês estão sendo legal com ele? Aí as duas desabaram, não é? Então, assim, como é que você gosta que seu chefe, seu amigo, tua mãe, teu pai, teu parceiro, teu namorado te trate? Primeiro, trate ele desse jeito, e aí o retorno estará garantido. Isso está na lei. É isso, gente. É contigo, Maria e Tati. E, amigo? Cadê o texto? Falta 10 minutos. Eu realmente não preparei nada. Eu achei que a Ju ia dar continuidade à aula. Se falta 10 minutos, nós podemos encerrar. Não tem problema nenhum encerrar antes, tá? Tá. E aí a gente, semana que vem, continua com a Ju. Ih, Tá bom? tá bom. Quer encerrar pra gente, amigo? Oi? Se eu quero encerrar? Isso. Quero. Obrigada. Não sei. Eu gostaria de saber se todo mundo entendeu minha última colocação. Se fez sentido para todo mundo isso. Ai, sim, Jorge. Muito, muito sentido. Foi poucas palavras e grande lição. Na verdade, assim, é bíblico, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Mas parece que quando a gente ouve, cada vez que a gente ouve de uma forma diferente, né? E é bem esse o caminho, né? Primeiro a gente tem que dar para depois receber, qualquer situação, né? E quando tu falou assim, primeiro eu tenho que aceitar, né? Para depois ser aceito. E fala na questão assim do me aceitar também, né? Para depois eu poder aceitar o outro como ele é. Então, acho que tem todo esse contexto, né, gente? Primeiro, eu tenho que fazer o movimento para depois ser merecedora do retorno, né? Muito, muito bom a tua fala, Jorge. Para mim, pelo menos, ficou bem claro. Quando você... Vamos partir do princípio, Helena, que o outro sempre é um reflexo teu que você está ignorando, não é? Que você está usando de repulsão com ele. Quando você aceita o outro, você está se aceitando. Aí é que é a grande chave da questão. Ok? Você vai ser mais feliz quando você fizer isso. Porque a nossa felicidade não depende do outro. Depende da gente pegar os nossos fragmentos que estão em luta, que estão sumidos, que a gente não quer ver e trazê-los para dentro do nosso coração e refazer a nossa unidade. Quando o teu filho fala que você não ama, ele está falando de um reflexo dele mesmo, que nem ele se ama, que nem ele está gostando dele, que nem ele se aceita. Esse é o ponto. A luta dele não é com você, é com ele mesmo. Só que ele não entende isso. Então ele usa uma projeção, não é? Ele se identifica com algo fora dele, que é exatamente para ele não poder olhar para ele. Entendem agora? Sim, mas foi bem isso que eu pensei na hora que tu falou, é a questão da não aceitação dele, né? É bem isso mesmo que na hora que tu falou, me veio à mente foi isso, sabe? Mas como, por exemplo, sabe,
rapidinho citando um episódio de ontem, numa longa conversa que a gente teve, enfim, que até já compartilhei contigo, né, Jorge? Mas assim, ó, ele tem uma visão completamente diferente da minha em relação a alguns aspectos, por exemplo, a lei de Deus, né? E foi interessante, também foi uma grande experiência, porque assim, de início, quando ele começou a me contradizer em tudo, né? De início, eu quis ficar irritada, sabe? Depois mas assim foi eu agradeço a Deus, assim, porque na mesma hora eu parei, eu disse, mas por que é que eu tenho que me irritar se ele pensa diferente de mim? Eu posso não concordar, mas sabe, tá tudo bem. Ele tem o direito de se manifestar também, né? E aí a irritação passou, eu deixei ele falar, a gente ficou ali conversando, tomar lá, da cá, foi aquela coisa, né? Tipo, eu não consegui convencê-lo, nem ele me convenceu, apesar de ter me deixado algumas dúvidas, mas enfim. É interessante a gente também aprender a aceitar a posição de outras pessoas, principalmente quando essa posição é completamente divergente à nossa. Acho que isso também faz parte dessa aceitação, né? Porque aí se eu aceito a opinião dos outros também deverão, né? Por consequência, eu penso aceitar a minha opinião, né? É bem por aí o caminho também, bem interessante. Dá experiências. É isso aí. Então vamos lá, vamos todo mundo relaxar aí. Vamos todo mundo Amigo, pensar um pouco em Jesus. Trazer Jesus para os nossos corações, para dentro do nosso lar. Vamos se conectar com os nossos anjos da guarda. Pedir o amparo, a ajuda. Que nesse momento os nossos lares recebam toda a proteção. Que as falanges de amor, que as falanges do Mestre Jesus estejam todas conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não me deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Com esta prece, damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Com o coração cheio de gratidão, agradecemos a Jesus, aos nossos anjos da guarda e os amigos espirituais que estiveram conosco. Assim damos por encerrado o nosso estudo de hoje. E que assim seja. Boa noite, gente. Obrigada, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana a todos. Boa noite.